Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, povo santo de Deus. Uma boa noite. Tudo bem com vocês? Até aqui Deus tem nos ajudado. Até aqui Deus tem nos sustentado. Até aqui a mão do Senhor está, aleluia, presente. O nosso Deus é um Deus que Ele não dorme, mas que Ele vê todas as coisas. E os olhos do Senhor têm visto, os ouvidos do Senhor têm ouvido. Então não se preocupe, porque toda conversa, tudo aquilo que, aleluia, tudo aquilo que trama contra você, sem a tua presença, Deus tem escutado. Tudo aquilo que fala sobre você, Deus tem visto, porque o nosso Deus, Ele não dorme, aleluia, mas Ele está vendo tudo e nada passa por desapercebido. Talvez você esteja dizendo, até onde isso vai chegar? Eu já estou no meu limite, mas Deus diz, muitas das vezes eu dou corda, aleluia. Só que a mesma corda que solta é a mesma corda que puxa. Deus dá corda, mas o próprio Senhor coloca um freio. E tem situações que Deus vai colocar um freio na tua vida. Alabora benerraço. Tem situações que Deus vai colocar um basta. Elere de camanaiaço. O basto não vem do homem. O basta vem de Deus. O basta não vai ser o homem que vai dar, mas vai ser o Senhor que vai colocar um fim. Deus diz aqui para alguém, que não vai ter enganação. Deus diz assim, não vão passar a perna. Sabe por quê? Porque eu vi como se alguém quisesse fazer você perder. Meu Deus. Eu vi como se alguém quisesse passar a perna. Eu vi como se alguém quisesse ganhar em cima de ti. Mas Deus manda dizer para você que não vai haver perca nenhuma. Toda a trama e toda a arquitetação, aleluia, do inimigo, Deus vai colocar por terra. Deus diz assim, não te assombres, aleluia, não te apavores, porque essa situação que foi causada para que você tivesse perda dentro dela, Deus manda dizer que não vai ter perca nenhuma, meu Deus. Deus diz não vai ter perca nenhuma, aleluia, você não vai perder, mas vão, aleluia, colocar de volta na tua mão aquilo, aleluia, que tu estás esperando. Porque tu disse, eu não quero mais, eu quero que me devolva. E Deus diz assim, vão devolver, viu? Deus diz assim, não te preocupa não, porque nessa situação tu vai sair ganhando. Tu não vai sair perdendo da situação. E tu não sairás, Deus diz, envergonhada. Deus diz que acabou o tempo de perder na tua vida. Deus diz que é um tempo agora de colheita. É um tempo agora novo. É um tempo de colheita, é um tempo novo. E Deus diz assim, não se preocupe, porque você não irá perder. Deus não vai deixar.
Eu sei que dói. Eu sei o quanto é dolorido você abraçar, sendo que é você que precisa de um abraço. Eu sei que dói você estender a mão, sendo que é você que está precisando de uma mão estendida. Eu sei que dói ser rejeitada por quem você nunca esperou. Eu sei. Eu sei que dói, aleluia, você esperar quem você ajudou lhe ajudar. Eu sei que dói você gritar por socorro dentro da sua alma e ninguém decifrar no seu olhar que você está precisando de ajuda. Tem pessoas que estão aqui, mas estão cheias de marcas que Deus me revela. Tem pessoas que estão aqui que estão cheias de cicatriz. Eu sei que dói, aleluia, você não ser reconhecida, mas desmerecer você. Eu sei que dói você não ser reconhecida por quem você queria que reconhecesse. Eu sei que dói. Já foi reconhecida por muitos, mas quem você queria que reconhecesse não reconheceu. E isso machuca. E tem gente aqui que tem carregado marcas. E essa marca tem se alastrado. Ele lembrou de calar Essa marca tem doído, e tem doído não é pouco, tem doído muito. Porque você ser abandonada no momento em que você mais precisou dói. Você ser deixada no momento em que você mais precisou dói. Mas Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele é o teu socorro bem presente na angústia. E quando tu pensa que tu tá fraca, aí é que tu tá forte. Quando tu pensa que não vai conseguir, aleluia, Deus derrama uma força sobre ti sobrenatural. Tu precisa ser cuidada, mas tu tá cuidando, sabe por quê? Porque a tua força não vem de homem, a tua força vem de Deus. Dói muito, mas o Deus que te sustenta, Ele diz para ti, que Ele é o Deus que derrama azeite. Eita! Azeite novo hoje passa em ti. Azeite novo desce hoje sobre você. Ei, Deus diz assim, eu passei na prensa para que fosse provada. E a minha aprovação chegou. Alabora de remã. E eis que tu passou com louvor, remã de rédia. E eis que o meu nome será glorificado, diz o Santo de Israel. Deus me deu uma palavra. E hoje Deus falou muito comigo o dia todo. E eu senti fortemente a presença de Deus. E foi lá em Juízes. Eu chego assim, me emociono, porque Deus, Ele vê a nossa capacidade. Deus, Ele vê até onde nós suportamos e até onde nós aguentamos. E se você ainda está passando por isso, é porque Deus sabe até onde você pode ir. Juízes 6, que diz assim, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso Ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam
dos midianitas em caverna e em outros lugares seguros na montanha, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso Deus deixou, aleluia, que o povo de Midian os dominasse. E durante 7 anos, Deus, aleluia, deixou os israelitas na mão dos midianitas. E toda vez que chegava o tempo da colheita, aleluia, os midianitas, junto com os amalequitas, vinha e ali roubava a colheita do povo de Deus e destruía toda a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o povo de Deus estava escondido nas montanhas. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor levanta Gideão para livrar o seu povo. Juízes 6:14. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. O Senhor levanta Gideão para livrar o povo. Aleluia. O Senhor levanta Gideão para tirar o povo da mão dos midianitas. Só que Gideão se acha muito incapaz. Ele diz: Senhor, como é que eu posso libertar Israel se a minha família é a mais pobre? Aleluia, da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Deus, ele não estava se importando com status. Deus não estava se importando se eles tinham dinheiro ou não. Só que Deus via uma capacidade de Gideão, a qual nem Gideão via que ele tinha essa capacidade. Quando Deus nos chama, ele deposita dentro de nós uma capacidade que nós não enxergamos que nós tínhamos. E como é que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir que nós temos a capacidade quando nós começamos a usar. Sem usar, não tem como você descobrir que tem. Aleluia. E Gideão fala: eu sou o menor da minha família. Aleluia. A minha família é pobre. Só que o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas, como se ele fosse um homem só. Só que Gideão, mais uma vez, responde: se tu estás comigo, então me dá uma prova que é tu mesmo que está falando. Gideão pede uma prova para Deus. Só que era Deus quem tinha chamado Gideão. Você está aqui porque Deus lhe chamou. Você não escolheu Deus, Deus lhe escolheu. Gideão, ele pede uma prova. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor diz assim: então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão com fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, e pôs a comida numa cesta, e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo que estava debaixo do carruagem. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra.
e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra, queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era um anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse, apavorado, ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu, não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus o Senhor e o chamou. O Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor deu prova a Gideão de que ele, aleluia, o Senhor era com ele. Deus já te deu diversas provas que ele é contigo. Então não precisa você temer. Aleluia. Levar de rebaixé, mano. Porque quando chega o tempo de Deus fazer, o tempo de Deus livrar. O povo perdia muito. Aleluia. Era 7 anos perdendo. Só que chega um tempo em que o Deus que permite a situação é o Deus que tira, aleluia, o seu povo da situação. Foi Deus que havia permitido e o próprio Deus iria tirar. E Deus ia levantar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem situações que Deus permite acontecer para que nós venhamos se voltar para Ele. Toda situação é para te fazer se aproximar mais de Deus. Toda situação é para que você venha ficar mais perto do Senhor. A situação, ela não nos afasta de Deus, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. O povo tinha pecado, aleluia, e era necessário colher. Porque toda ação tem uma reação. E tudo que nós plantamos, nós somos obrigados a colher. Independente se queremos ou não. Aleluia. E era o tempo do povo colher o que tinha plantado. Tinha se afastado de Deus. E quando nós se afastamos do Senhor, a nossa colheita não é boa. Por quê? Porque nós começamos a deixar a carne reinar. Nós começamos a deixar o ego dominar. Nós começamos a deixar o orgulho prevalecer. Quando nós estamos perto de Deus, todas essas coisas são quebradas diariamente. Mas quando nós se afastamos de Deus, todas essas coisas vão voltando. Aleluia. E era necessário Deus tratar. E Deus deixava eles ser saqueados. Talvez você chegou aqui e você diz, eu estou cansada de ser saqueada. Eu estou cansada de ser roubada. Eu estou cansada de eu ver a minha colheita destruída. Eu estou cansada de nunca colher 100%, mas colher somente a metade daquilo que eu planto. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Colher 100% daquilo que você plantou. Só vigie o que você está plantando. Já era 7 anos sendo saqueado. E eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas de ser saqueadas pelo inimigo. Eu sei que tem pessoas aqui que dizem assim, eu planto. Aleluia. E quando eu penso que vou colher, eu não colho aquilo que eu plantei. Porque me saqueiam. Rouba aquilo que eu tenho plantado. E eu estou exausto. Eu planejo uma coisa e quando eu vou executar, aquilo que
eu planejei já foi executado por alguém que passa na minha frente e eu não estou entendendo. Ela é de calabraçore de raça. Só que o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é um Deus, ela é de quebra, que vai fazer você voltar a colher 100% do que você colhia. Deus vai fazer você voltar a colher 100% daquilo que você tem semeado. Eles eram saqueados. Aleluia. Eles ali, aleluia, não tinha uma colheita proveitosa, porque sempre vinha alguém para saquear. Só que eu quero dizer aquilo que o inimigo tem saqueado na tua vida, aquilo que o inimigo tem tirado de você, a mão do Senhor vai te devolver. Aquilo que o inimigo tem arrancado, aquilo que o inimigo tem tirado, aquilo que o inimigo tem colocado para longe, aquilo que o inimigo tem afastado, a mão do Senhor vai te devolver. Existe um tempo de devolução. Existe um tempo de devolução a qual o Senhor vai fazer, aleluia, te devolverem aquilo que é teu. Tem pessoas que vai sair por conta própria e tem outras que Deus vai tirar. Tem pessoas que vão sair por conta própria e tem outras que Deus vai tirar. Eu não sei quem é que Deus vai tirar, mas tem pessoas que é necessário a mão de Deus arrancar. Tem pessoas que é necessário a mão de Deus colocar, aleluia, em outro setor. E tem pessoas, aleluia, que vão sair por conta própria, porque Deus fará se levantar, Deus fará desocupar lugar, Deus fará a labor de remiaçou sair. E Deus disse para ti, ó, tu não vai entender. Eita. Mas quando tu pensar que não, tu vai dizer, fizeram assim, entregaram. Aleluia, foram, saíram. Eita, como raço. Porque o Senhor fará desocupar lugares. Lugares que eram, aleluia, para ser ocupados por você. Mas por causa da mão do homem, aleluia, o homem colocou quem não era para colocar. E hoje está colhendo fruto, aleluia, daquilo que a própria mão fez. Porque Deus diz aqui, não foi a minha mão que fez, aleluia, foi a própria mão do homem que colocou. E por causa da mão do homem, tem muitos que estão perecendo. Elevar de calar de rascou. Sabe o que é que Deus me revela? Deus me revela, aleluia, que muitos olham para você com um olhar de desprezo, um olhar, aleluia, insignificativo, que muitos olham para você, aleluia, e olham para lhe enxergar, olham assim para baixo, aleluia, e diz onde é que ela está. E veja onde eu estou. Aleluia. Deus me revela aqui. Que muitos para te ver tem que olhar para baixo. Mas Deus manda dizer para você que Ele fará acontecer. E hoje você pode estar embaixo. Mas Deus fala para mim que para verem você, vão ter que olhar para cima. Tem muita gente que não quer que você chegue. Tem muita gente que não quer que Deus cumpra o que Ele prometeu. Porque Deus diz assim, é muita gente contra e poucos, aleluia, é a favor. Mas é o Senhor, rebaixer de quebra, vou eu fazer acontecer.
obedecer. Remande que nerras. E quem não quer vai ter que aceitar. Remande halabras de calarde. Porque já te humilharam. Herabacharabada calabraço. Já quiseram, aleluia, até te tirar dessa posição. Armaram, calabar de miri como nerraço. E falaram assim: vamos mexer e vamos ver, quem é que vai sustentar ela neste negócio. E Deus manda dizer para você: quem irá te sustentar foi quem te colocou. Meu Deus. Deus disse: quem irá te sustentar foi quem abriu a porta para ti. Elebra de carrasco. Porque tem gente que acha que tu tá por causa de indicação, só que tu tá por causa que a mão de Deus te colocou. E a mão de Deus que te colocou é a mão que vai te sustentar. Deus diz assim: foi muito humilhada. Se sentar pequena, igual Gideão se sentou, o menor da casa. Aleluia, era o mais pobre. Só que Deus resolveu pegar o mais pobre e usar e mudar a história. Pegar o mais pobre e fazer o líder. Pegar o mais pobre e dar um giro. E Deus manda dizer para você: eu resolvi fazer na tua história. Eu resolvi fazer na tua vida. Porque eu não olhei para tuas condições. Aleluia, eu não olhei para a tua capacidade. Mas eu olhei, aleluia, para a minha capacidade, usando ela através de você. Herabardei comor de derrerde que neaiasou. Porque tu olha para ti e tu diz assim: eu sou pequena no meio de gigantes. Só que Deus manda dizer para você que o gigante terá que te respeitar. Deus manda dizer para você que o gigante terá que te ver. Golias teve que ver Davi. Golias teve que enxergar Davi. Golias caçoou de Davi. Aleluia. E isso estão fazendo contigo. Tem um Golias armado, porque Deus me revela. Tem um Golias, aleluia, de pé, porque Deus me diz. Ele tem caçoado. Tu tem se entristecido, mas Deus manda tu ser um Davi. Deus diz para tu não se apavorar, para tu não ter medo. Porque o Golias não ficará de pé. O que acontece com Golias? Davi mata Golias. Quem diria que Davi iria matar Golias? Ninguém estava esperando. Porque coisas inesperadas, aleluia, Deus faz acontecer dentro de situações que já vem se prorrogando. Aquela situação vinha se prorrogando. Aquela situação vinha acontecendo por muitos dias. E eles não esperavam o que Deus iria fazer. Porque ele estava afrontando o povo de Israel. E Deus manda dizer que coisas inesperadas vai acontecer, calado de a qual eles não estão esperando, mas Deus diz que vão ser pegos de surpresa. Meu Deus,
Deus está dizendo: ei, minha filha, o Golias vai ser pego de surpresa. Rabardei comor de rédea. Porque Deus vai usar quem eles não estão esperando. E Deus vai fazer, aleluia, o que não estava escrito. Deus vai fazer totalmente diferente. Porque tem gente que segue as normas. E eles queriam que Davi seguisse as normas. Só que Davi foi para fazer a diferença. E Deus diz para ti: eis que tu vai fazer a diferença. Deus diz: eis que tu vai fazer a diferença. Eles pensavam que vestindo a roupa de Saul e Davi ia dar certo. Por quê? Porque eles queriam padrão. E Deus diz assim: eis que eu te levanto para quebrar padrão. Eles queriam Davi todo montado ali na estrutura. Eles queriam Davi ali todo arquitetado. Na armadura. Só que Davi, aleluia, não usou. Sabe por quê? Porque ferramenta dos outros não serve na nossa mão. O Senhor está dizendo: aquilo que é do outro não vai servir na tua mão. Aquilo que é do outro não vai servir na tua mão. Mas aquilo que eu te dei, aleluia, te cabe perfeitamente. Diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Recebe. Pode, aleluia, pode ser até insignificante para as outras pessoas. Mas vai ser através daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que Deus te dará vitória. Davi não estava ali para obedecer padrões dados pelos homens. Davi estava ali para honrar o nome de Deus. Você tem que entender uma coisa: você não foi levantado neste lugar, aleluia, para obedecer padrões humanos estabelecidos. Mas você foi colocado aí para obedecer a voz de Deus e os padrões de Deus. Você vai se encaixar naquilo que Deus quer que você se encaixe. Não naquilo que o homem quer que você se encaixe. A porta do céu continua estreita. Não é a porta que vai se encaixar em nós, é nós que temos que se encaixar na porta. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Que você não precisa usar ferramentas de ninguém. As suas ferramentas, aleluia, são suficientes. E são de tremenda utilidade. Porque tem alguém menosprezando o que Deus colocou na tua mão. Tem alguém menosprezando o que Deus te deu. Tem alguém dizendo assim, aleluia, poderia ser dessa forma, desse jeito. E Deus está dizendo para você: não vá pelos conselhos daqueles, aleluia, que não entendem o que eu estou fazendo através do que eu coloquei nas tuas mãos. Porque tem gente querendo mudar você, não pelo fato de ver você bem, mas porque quer que você se encaixe naquilo aonde Deus não quer que você entre. Deus está dizendo para você: por isso, que eu afastei, que eu tirei. E Deus manda dizer para você: se for preciso, eu andei, fazer com que fique mais estreito, para que você entenda que não deve sair do lugar que eu estou te conduzindo. Eu deixarei.
Deus diz para você: não vista roupas que eu não mandei você vestir. Deus diz para você: não coloque o seu pé aonde não é para você colocar. Porque eu não quero que você pise em certos lugares. Eu não quero você com certas, aleluia, amizades. Por quê? Porque eu tenho te preservado. Existe uma contaminação que Deus me revela. Eita, eu vou dizer porque o Pai, Ele é fiel. Existe uma contaminação. Aonde muitos se contaminaram e querem contaminar os que ainda não se contaminaram. E Deus diz para você: não entre na moda. Calardei com mordeaço. Deus diz: não entre na moda, porque eu não me chamei para ser modelo. Deus diz: cuidado. Relerde que me assou com aquilo que estão fazendo e está sendo comum. Porque tem muita gente brincando de calabacéria com aquilo que é santo. E tem gente que ri. Deus diz: eu chamei para que vós seja santo. Deus diz: eu não chamei humorista gospel, não. Eu chamei para que preguem a minha palavra. E pregue o meu evangelho. É um tempo de alinhamento e conserto para com os meus. Pois o mundo já é do maligno. Já é dele. Agora a minha igreja, diz o Senhor, tem que estar voltada para mim. Mas muitos têm perdido o prumo. E muitos têm se desviado pensando que ainda estão no caminho. Tem muitos que perderam a direção, mas acham que estão certos. E Deus diz assim para alguém aqui: cuidado. Eu estou te preservando. Deus diz aqui: cuidado. Porque eu tenho zelado pela tua vida. E tenho zelado pelo secreto. Eu tenho dito: não vai para este lado, não vai para este derreba. E muitos têm ido. Só que têm ido e não têm nem dado conta que estão indo. Eu vejo gente com os olhos vendados, indo em direções que não é para ir. Eu vejo gente, aleluia, andando em caminhos escuros. E achando que estão no claro, sendo que estão indo em direções totalmente opostas daquilo que a Bíblia nos manda fazer.
E Deus está dizendo: eu sou o caminho e não há outro além de mim. Muitos estão dormindo, muitos estão desapercebidos. As coisas têm passado, diante dos olhos, mas estão como se tivesse com uma venda. Não estão enxergando. E estão indo em direções opostas. Estão caminhando para um abismo de calar de riascou. Estão caminhando para um poço ricalar de reia nasceu. E estão levando pessoas junto. De calar de riascou. E nós temos que abrir os olhos e enxergar que o único caminho para entrar no céu é, aleluia, pela palavra. Ela não mudou, ela continua a mesma. O céu é tomado à força. Entra no céu de qualquer jeito. Não entra no céu de qualquer forma, é difícil. Todo dia nós estamos lutando. Todo dia nós estamos querendo melhorar. Todo dia nós estamos quebrando o orgulho, quebrando o eu. Todo dia nós estamos ali matando a nossa carne em oração, em jejum, para fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem que ser santo. Tem que limpar as vestes. E muitos, aleluia, estão com as vestes salpicadas. Muitos estão com as vestes manchadas. Muitos estão com as vestes que precisam ser limpas, lavadas no sangue de Jesus. Que eu e você venhamos olhar para nós. Porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual, que você vem olhar para você hoje, vem olhar para as suas vestes, como você está diante de Deus. Se o Senhor viesse agora, você subiria. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai vir, mas Ele vai vir. E a igreja, como é que está? Como é que está a igreja do Senhor? Muitos estão dormindo nos seus postos. Muitos baixaram a sua espada. Muitos entregaram as suas ferramentas. Muitos saíram dos seus postos. Só que chegou o tempo da igreja despertar. Chegou o tempo da igreja ficar de pé. A igreja fica de pé, olha só. A igreja ela fica de pé quando ela está de joelho. A igreja ela fica de pé quando ela está de joelho. Cadê a igreja que geme? Cadê a igreja que chora? Cadê a igreja que ora? Ei, a igreja é eu, a igreja é você. Nós temos que estar no nosso posto.
Nós não podemos alarderebassor de quedia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos tirar nossa atenção por um minuto sequer. Nós não podemos nos distrair. O Senhor está preparando o seu povo, igreja. O Senhor está preparando eu e você. Você acha que vai vir um tempo de paz? A Bíblia vai se cumprir para Jesus vir buscar o seu povo. E nós temos que estar com o nosso pé na rocha, porque senão qualquer vento que passar nos derruba. Qualquer vento que passar nos leva. O povo tem que ter a conscientização que Deus está às portas. A palavra está se cumprindo. Tem que haver conserto. Eu vi muita gente pregando aquele versículo que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, pregando para ímpio. Isso aí está escrito, é para nós, igreja. É se o meu povo, que é o povo do Senhor, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. É o povo que está no mau caminho. Aí o que o Senhor diz? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está falando é para a igreja, é para o povo dele. Rabaxer de Kédia. Aleluia. Ele está falando é o meu povo que está andando onde não é para andar. É o meu povo que está colocando os olhos aonde não é para colocar. É o meu povo que está se contaminando, se embaraçando com o que não é para se embaraçar. É o povo do Senhor. Isso não é para os ímpios, não. Tem gente que prega para os ímpios, isso é para mim, é para você. O Senhor está dizendo: se converta. O Senhor está dizendo: volta a praticar as práticas do primeiro amor. Porque tem coisa que quando convém a nós aceita. Mas quando é o sal na ferida, não queremos. E Deus diz que é tempo do povo dele se converter, se voltar, fazer uma aliança nova, porque a aliança está ferrujada. Tem aliança de gente enferrujada. E é tempo de passar o polidor na aliança. Meu Deus. É tempo das práticas ser mudada. O evangelho não vai se modificar para você entrar nele, não. Você se modifique. Se você quer, aleluia, entrar no céu. O evangelho de Deus, ele é, aleluia, sucinto, reto e direto. Calar de rebaixemandia. Comor de calar de herdia. Ele não vai se modificar por causa que eu não gosto disso, que eu não vou com isso, que eu não aceito isso, que eu não quero isso. Se você quiser entrar no céu, você vai ter que aceitar, praticar, exercer para entrar.
vem, não entra. Relaborde quer de asco. É eu e você que temos que se adaptar a isso aqui, ó. Eu e você que tem que ver como é que nós estamos. Porque para entrar lá é necessário que haja renúncia. Não é de qualquer jeito, não. É renúncia, vestes lavadas, vida consertada. Aleluia. Tirando os errinhos e tentando acertar tudo bem direitinho. Deixando o pecado. Pecado ainda é pecado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você está praticando alguma coisa que a Bíblia condena, você sabe que é errado. A porta é estreita. Vai ter que deixar para poder entrar. Se não deixar, fica do lado de fora. É assim. É simples, é a palavra. Não sou eu, não é os irmãos, não. É a palavra. E Deus falava ao meu coração que é um tempo de conserto. Deus falava ao meu coração que é um tempo de conserto. E Deus dizia para mim que a justiça vai começar nos altares. Viu? E não tem pecado pequeno e pecado grande, não. Todo pecado é pecado diante de Deus, viu? Todo pecado é pecado. A mentira é um pecado. O que fala mal é um pecado. A prostituição é um pecado. O adultério é um pecado. Tudo para Deus é pecado. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Não existe. Viu? As consequências que são diferentes. Mas porque você fala mal e o outro se prostitui, não significa que você é santo e o outro não é, não, viu? Cuidado. É o mesmo pecado, só as consequências que são maiores. Então a Bíblia diz para você, cuide bem da sua doutrina e de ti mesmo. Então olhe o seu pecado e deixe. Se é o de converter a língua, converta. Se é o de abandonar práticas que tem desagradado a Deus, abandone. É tempo de se converter de verdade e lavar as vestes. É tempo de se converter de verdade e lavar as vestes. Viu? E o Senhor falava comigo que a limpeza vai começar nos altares. Deus vai começar a limpar. Eu tive uma visão, aleluia, e eu via como se fosse uma igreja, e eu via de trás desse altar da igreja, saindo como se fosse aquela água de esgoto. Não tem aquela água de esgoto preta, bem preta assim, bem suja? Eu via o altar, eu via a água de esgoto saindo bem preta. E o Senhor dizia para mim, filha, você está vendo isso? Eu disse, estou vendo, Senhor. E o Senhor diz assim, o altar, que era para ser limpo, está contaminado. Eu via como se fosse uma boca de bueiro bem grande, água descendo, preta. E o Senhor dizia que aquilo ali era a sujeira, aonde muitos não têm mais temor e vão de qualquer forma, de qualquer jeito. E as cadeiras vão sair. As cadeiras vão sair, Deus dizia. Os carros, aleluia, vão ser tirados. E as cadeiras vão ser desocupadas. Uns vão entregar, outros vão sair por conta própria. Porque é o tempo em que Deus escolheu para limpar a igreja. O altar tem que estar limpo. E Deus falava comigo que é muita mão na cabeça.
aleluia, que o homem tem dado. E quem era para estar embaixo, está em cima. E quem era para estar em cima, está embaixo. Deus diz assim, tem muitos que estão como Eli. E eu, Senhor, como assim? Eli passou a mão no pecado dos filhos. O erro de Eli foi passar a mão na lepra dos filhos. Meu Deus. E tem muitos que estão passando a mão no erro do outro. E Deus falava ao meu coração e dizia, aleluia, que vai chegar o tempo que quem está passando a mão e quem está cometendo e compactuando, prestar conta, aleluia, com o Todo-Poderoso. Porque Deus vai começar a tirar grude que está enterrado debaixo do tapete. Porque tem muitos que estão fazendo e botando a sujeira escondida debaixo do tapete. E Deus me revela que o tapete será levantado. Lerde querde ribas urederras, comor de rebia. E quando o tapete for levantado, tudo que está debaixo, Deus diz que vai trazer para fora. Halar de rebiaçor de kerdeneas. E Deus diz assim que a igreja não se assombre, não fique com medo, nem se escandalize. Porque é necessário de rabarraba da calamanagem. É necessário ser halabastébria e acontecer. Remande comordeas. Para que Deus venha limpar. E outra coisa que Deus falou comigo. E eu não ia dizer não, mas Deus falou que era para me dizer. Desde ontem que Deus dizia assim, que tem muita gente brincando com o Senhor. No meio artístico. Ai, mas eu não sei. Deus só falou isso para mim, eu vou passar o que Deus mandou. Desde ontem que o Senhor falava comigo, que tem muita gente brincando com o nome do Senhor no meio artístico. E o Senhor iria tocar com a mão forte e o punho de ferro. Eler de rabas ore de quebra, alabor de rabas ore de quebra. Porque tocaram naquele que é. Relar deixar a raça, não me pergunte o que vai acontecer. Eu sei que muita gente que está brincando com Deus vai prestar conta também. Ela de graça, de quer, de renom, de araxa, de rei, de quebra, amor de raço. Porque o Senhor, aleluia, viu e ouviu. E Deus disse que Ele está dando corda. Que Deus está dando corda, mas Ele vai puxar. Ele vai puxar. E quando Ele puxar, aleluia, não tem quem possa escapar. Porque vai sentir o poder da mão daquele que é poderoso. Relabor de rebaixer de redequeria. Alar de rabassore de rebar de queremande raspore de cá. O Senhor falou. E o Senhor, Ele confirmará. Tudo o que foi dito aqui hoje, você vai ouvir. Aleluia, falar deste dia qual Deus falou hoje aqui. E vocês verão mais confirmações desta palavra, meu Deus. Porque eu, o Senhor, levantarei outros para dizer. Levantarei outros para dizer.
profetizei para confirmar. E vocês verão o meu sinal, porque eu falo com a minha igreja. E eu digo à minha igreja o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Eu falo para os meus, porque eu não faço nada, diz o Senhor, sem antes revelar. E os meus ficarão sabendo antes. E quando acontecer, vai saber, porque eu falei. Relardeação e se lembrarão, porque traz no coração a palavra que ficarás de reação. Ficada hoje, porque eu escrevo de remandeação. Aleluia, eu escrevo e o que eu escrevo ninguém apaga. Sabe o que é que Deus me revela? Eu ia como se fosse uma mão aqui escrevendo em uma pedra. E Deus diz assim, sabe por que a pedra? Aleluia, porque o que eu escrevo ninguém apaga. O que eu escrevo ninguém apaga. E escreva eu escrevi. Alarde canarada rebiarabassor de terre. Elarde canaiassor de ras. O meu sopro, viu? Ristete. Alarde na ras. O meu sopro soprará. Elamande que é niana rassou. O meu sopro soprará. E calaia série de ramas. E quem estiver de quer de raço, em espírito, carde quer de rabacir de errar, amor de quebra, entenderás de quebra, o meu agir, ela derá sorabras ébria, sacudirei na borda ébria. Eu sacudirei, eu via como se fosse uma árvore sendo sacudida, com um vento muito forte. E eu via assim um vento muito forte, e a árvore começava a sacudir, as folhas começavam a balançar. E Deus diz assim, sacudirei, ó, mandereba. Porque soprarei, eu confirmo hoje, dia sébria no teu coração. Deus me revela que tem uma mulher aqui, me abraçou, que Deus já revelou a ela tudo isso. Rica, larderia, serremandia, em sonho, ristete, calardeira, serdiquédia. E Deus diz assim, pra saber que sou eu, Deus, que te mostro, né, mulher? Te mostrei hoje, confirmo o que farei, diz o Senhor. Aleluia, Jesus, amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Glória a Deus aí. Deus já falando, porque Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus que fala aí, ó. Deus é o Deus que confirma. Deus vai sacudir. Não sei o tempo de calar, não sei a hora, porque Deus não me revela. Mas se Deus me revelasse, eu dizia. Mas Deus vai sacudir. Elebriação um estado.
que eu soprarei, calarabarde de vassoura de riadeira raceia, é tempo de calabadaço. E eu digo para vós, quem tem, aleluia, ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Alareai. Quem me assove de remandias. Deixe renequebra o pecado. Abandone as práticas ilícitas e se volte para mim. Rica, alareaço. Porque quando ouvires o que eu estou a falar, deixa a palavra entrar. Porque quando houver o arrependimento, eu escutarei o clamor. Eu escutarei o clamor. Porque não escuto, clamor de desobedientes, mas escuto o clamor daqueles que obedecem e daqueles que reconhecem, aleluia, que não são nada sem a minha presença, que por mais que errem, mas tentam estar com o coração voltado para mim. Tem muitos que estão orgulhosos e acham que não precisa. Líder e ação de conselho. Recalar de cabaço. Mas é tempo de arrependimento, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.